Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do nosso Rei, ela se encontra no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é que nos dará, nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Amados, essa palavra, ela retrata um momento na vida de Neemias em que o inimigo tentou, o inimigo fez de tudo para ele parar. E essa é a estratégia do nosso adversário: tentar te fazer parar, tentar te fazer desanimar. Essa é a estratégia do inimigo quando nós estamos caminhando, diminuir os nossos passos. É assim que ele trabalha na vida das pessoas. Ele faz de tudo para te intimidar. Muitas vezes ele virá de forma frontal mesmo, tentando de todas as maneiras te derrubar. Outras vezes ele virá de forma sutil, tentando parar você de alguma maneira, dando para você uma falsa sensação de que está tudo bem, segurança. Você não precisa mais orar, você não precisa mais se dedicar à vida espiritual. Não, relaxa. É o amigo falso. É assim que o inimigo trabalha, tentando tirar você da comunhão e da presença de Deus, de uma vida de vigilância, porque ele sabe que enquanto você estiver assim, não tem como ele te vencer, não tem como ele te derrotar, não tem como ele barrar a bênção de Deus na tua vida. Neemias, ele estava em Jerusalém como autoridade, ele foi enviado, ele pediu cartas, autorização ao rei que governava aquele território. Ele foi lá para reconstruir os muros da cidade. Ele lutou por uma reforma, não somente social, mas também espiritual. Ele motivou o povo a obedecer a Deus. Neemias foi um homem muito usado por Deus. E ele não tinha, vamos dizer assim, esta obrigação, pois ele era simples copeiro de um rei. Mas ele tinha amor pela obra de Deus. Não importa quem você é, não importa se você tem ou não um cargo na igreja, se você tem amor pelas coisas de Deus, Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer, Deus quer que você tenha uma vida espiritual ativa. A vitória de Neemias começou quando ele lá, ainda na cidade que ele morava, ele começou a orar e jejuar e buscar a favor do povo de Deus. Ou seja, a nossa vitória, ela não acontece nas nossas realizações, não. A nossa vitória já acontece quando nós começamos a nos levantar espiritualmente. Muitas são as pessoas que perdem a bênção de Deus porque elas querem ver realizações, coisas grandes acontecer, esquecendo que antes de nós colhermos, nós temos que plantar. Nós temos que plantar a semente e essa semente vai nascer. Deus vai dar vida a essa semente. Ela vai nascer, ela vai florescer, ela vai dar fruto. E ela vai se tornar uma árvore abençoada para nos dar fruto e sombra, para alegrar o nosso dia, para enfeitar, a nossa caminhada na vida. É isso que Deus tem na vida daqueles que plantam. É por isso que ele diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta vai se abrir. E vai mesmo. Ele é fiel para isso, ele é poderoso para isso. Mas nós temos que aprender uma coisa, como Neemias: plantar para colher. E ele vai a Jerusalém, ele chega em Jerusalém, e quando ele fala da sua intenção de trazer uma reforma para aquele lugar, tanto física como espiritual, as portas estão queimadas a fogo, os muros estão cheios de brecha. Ele diz: nós vamos tampar essas brechas, nós vamos fazer uma nova porta para Jerusalém, nós vamos mudar, nós vamos adorar, nós vamos louvar o Senhor novamente.
Vamos invocar o nome do Senhor novamente. Então se levanta o inimigo, porque o inimigo sempre tem os seus vasos que lhe dão lugar para ele usar. É por isso que muitas vezes o crente é perseguido, muitas vezes gratuitamente alguém não gosta de você. Às vezes até pessoas que você ama vão trazer para você palavras que vão machucar e vão ferir o seu coração. Mas o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios que nós não devemos levar isso para o pessoal, não devemos partir para a briga e nem guardar a raiva no nosso coração, não. Nós devemos olhar para essa situação e entender que é uma batalha espiritual, que o inimigo está lutando, está trabalhando, e ao invés de lutar contra essas pessoas, nós devemos continuar caminhando firme e forte na nossa fé, no nosso projeto, no nosso propósito. Louvado seja Deus! A palavra do Senhor diz que os inimigos vieram contra Neemias. Eles se levantaram contra Neemias. O inimigo usou pessoas que estavam por ali e que ficaram com raiva, com inveja, e tentaram de alguma maneira tirar a paz de Neemias. Eles eram homens fortes, poderosos, influentes na sociedade, mas Neemias não se intimidou. Sabe por quê? Nós devemos olhar o tamanho do nosso Deus, a força do nosso Deus. As ameaças do inimigo podem ser duras, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus glorioso. Tobias, Gesem e Sambalate, por mais influentes que fossem, eles não são maiores que nosso Deus. E Neemias, então, ele disse para eles: olha, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Ele não olhou para a ameaça do inimigo. E Deus fala contigo: não olhe para aquilo que acontece de ruim ao teu redor. Não desanime porque a sua luta é grande, porque o inimigo se levanta, não. Em nome de Jesus, faça como Neemias. Diga: eu tenho um Deus que está nos céus e é Ele que está na minha causa, é Ele que está na minha peleja. Ou seja, Neemias, ele disse: olha, eu vou prosperar não é porque eu sou inteligente, eu vou prosperar não é porque eu sou capacitado, eu vou prosperar não é porque está em mim isso, mas é o Deus dos céus, é o Deus vivo, é o Deus poderoso que vai me dar essa vitória. Foi a resposta de Neemias. Então diga também para o inimigo, diga para aquilo de ruim que tem acontecido ao seu redor, diga: Deus está comigo, Ele vai me dar vitória, a solução virá. A palavra prosperar significa fazer e dar certo, encontrar solução, acrescentar. Deus está acrescentando na tua vida, em nome de Jesus. Se você tem um projeto, tem um propósito, Deus vai prosperar. O propósito de Neemias era reconstruir Jerusalém, era trazer uma reforma, tanto física como também espiritual naquele lugar. E se você também tem um propósito com Deus, Deus vai te dar graça, você vai vencer. Se o propósito é a salvação da sua família, é a libertação do seu filho, é uma porta aberta, é uma vida melhor espiritualmente falando, até materialmente, Deus é poderoso. Neemias arriscou a sua vida ao pedir permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele poderia ser hostilizado pelo rei, ele poderia ser colocado como um traidor. Você está querendo fortalecer uma outra cidade, um outro lugar. Mas não, ele buscou Deus. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus podia guiá-lo, que Deus podia protegê-lo. É esse Deus que fala com você: eu estou te guiando, eu estou te protegendo, eu estou cuidando de você. Tenha confiança em Deus. Na hora da luta, a confiança em Deus é na hora da batalha. A confiança em Deus deve aparecer na hora dos nossos desafios. Sim, é nesse momento crucial em que o inimigo se levanta e ele ataca a nossa vida e vem o desafio. Nós temos que ser como esse homem Neemias, ser justo, ser íntegro, continuar firme, olhando para cima, olhando para o alto. Você não tem obrigação de salvar ninguém, de curar ninguém, de transformar a vida de ninguém, mas o teu amor é que faz com que você se preocupe com essa pessoa, com essas vidas. E Deus se agrada com isso, assim como Ele se agradou de Neemias.
que era um copeiro. Ele podia continuar no seu palácio lá, trabalhando tranquilo, com a sua vida sossegada, na sua zona de conforto. Mas ele se levantou. E Deus está falando, pode se levantar, minha filha. Pode se levantar, meu filho. Eu quero que você seja um vaso nas minhas mãos. Neemias deixou o palácio a fim de cumprir a sua missão. O desejo dele era ver o seu povo abençoado. E Deus tem visto também o teu desejo. Então, em nome de Jesus, olha para tudo aquilo que vem para tirar a tua fé, para desanimar você, para baixar o teu semblante. Diga, eu creio nessa palavra. O Deus dos céus também vai me dar sucesso. Em nome de Jesus.